E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e hoje eu vim trazer a continuação do vídeo sobre as séries abandonadas. Eu já tava devendo esse vídeo aqui pra vocês já tem um tempo, eu já tava quase esquecendo dele, mas cá estou eu, trazendo essa continuação. Enfim, não vou nem ficar me enrolando muito aqui no início desse vídeo, né, mas caso você não tenha assistido o primeiro, basicamente, nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre as séries de livros que eu abandonei no meio do caminho, tá, que eu não tenho interesse de continuar, quem sabe um dia alguma delas eu vou lá e continue, mas de modo geral estão abandonadas e não pretendo voltar a ler elas. Porém, antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Obviamente que se vocês gostarem do conteúdo e, enfim, é isso. Vamos começar com essa lista, ou melhor, continuar. E também, claro, que se você quiser e não tiver assistido ainda a primeira parte dessa lista, eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo, você pode ir lá assistir depois desse sem nenhum problema, ok? Então, ok, continuando da onde a gente tinha parado, né? Mas outra série que eu não pretendo continuar é Todo Dia do David Levitan. Eu virei aqui a cabeça para olhar porque ele está aqui embaixo dessa pilha de livros. Eu não quis pegar para mostrar aqui para vocês, então a capinha vai estar aqui na tela, tá? Então, enfim, esse livro, quando eu li, eu gostei muito. Eu tinha lá os meus 13, 14 anos e eu amei, amei esse livro. Do fundo do coração, foi um dos meus favoritos durante muito tempo. E, inclusive, quando eu lembro dessa história, eu lembro com muito carinho, apesar de eu não lembrar com muitos detalhes, né? Mas, enfim, eu gostei muito quando eu li. O problema é que essa série, entre muitas aspas, é que a autora, ou melhor, o autor, ele lançou outros livros recontando essa mesma história, só que pelo ponto de vista de outro personagem, né? Então aqui o protagonista desse livro é o A gente vê a história pelo ponto de vista dele, e o outro livro seria pelo ponto de vista da Rhiannon, que é a outra protagonista feminina. E assim, eu não tenho nenhum interesse em ler livros que são nesse estilo. Eu já li essa história uma vez, e não tem por que eu reler ela pelo ponto de vista de outro personagem que eu nem tô tão interessada. Então, é o tipo de coisa que se os autores estiverem fazendo, eu não estarei lendo. Agora a gente vai entrar numa sequência de séries jovens de fantasia que eu iniciei, mas que, assim, não deu certo, né? Não foi pro meu pico. A primeira que eu tenho aqui pra mencionar com vocês é A Poção Secreta. Esse livro aqui eu li lá pra 2020, 2021, foi na pandemia. E, enfim, eu gostei quando eu li, mas eu li naquela época que tava com aquelas promoções do Kindle Unlimited, que você pegava sei lá quantos meses por R$ 2 ou de graça, sabe? E aí tinha o primeiro livro dessa série e de várias outras séries lá. E acontece que eu não tinha dinheiro, não que eu tenha muito hoje, mas eu não tinha dinheiro para eu continuar lendo essa série e continuar comprando os e-books, então meio que ficou de lado. E agora, anos mais tarde, esse tipo de série não faz mais o meu gosto. Se eu for ler, vai ser coisa só pra eu me estressar, perder o meu tempo e ficar triste por ter perdido meu dinheiro, gastado meu dinheiro com esse tipo de livro. Mas na época eu gostei. Essa outra série, eu ia falar que poderia causar um pouco de polêmica, mas isso seria mais antigamente. Acho que vocês, jovens de hoje em dia, se bem que eu não sei a faixa etária direito de quem me assiste, mas nem tá mais no hype essa série, né, que seria dos Garotos Corvos. Mas assim, se eu falasse que eu abandonei essa série lá pra 2014, 2015, estaria sendo metralhada, né? Mas assim, eu comecei a ler esse primeiro livro uma vez, abandonei, ele me deu uma ressaca literária. Meses depois eu voltei e insisti, porque todo mundo falava tão bem, e eu queria ler até o final, dar uma chance, eu queria gostar também, né? Jovem influenciável, eu queria muito gostar dessa série. E aí eu terminei de ler e, assim, que sensação ruim, esquisita que esse livro me deixou. Não gostei muito dessa história, dos personagens, dessa narrativa. Talvez se eu tivesse tido grana também na época para comprar a continuação, até tivesse tentado, mas assim, não foi para mim, tá? Não é o meu estilo de livro. Esse outro aqui eu li, gostei, mas não amei, e por isso eu não me sinto na obrigação de ler essa continuação, até porque ele foi vendido como livro único. E eu detesto quando os autores fazem isso. No caso, é Vilão, Davi e Schwab. Eu detesto quando
é vendido um livro pra gente como sendo um livro único, principalmente de fantasia, porque é muito raro ter um livro de fantasia único. E aí eu fui lá, comprei esse livro, e toda empolgada, e pouquíssimos meses depois que eu terminei de ler ele, foram lá e anunciaram uma continuação. Aí eu fiquei assim, não vou ler, não vou gastar meu precioso dinheirinho com essa continuação. E assim, obviamente que não foi só por esse motivo, né? Mas também porque esse livro foi ok, não foi o melhor livro da minha vida. Eu não gostei ao ponto de eu pensar assim, quero perder mais algumas horas com esses personagens e nesse universo, entendeu? A próxima série de fantasia, ela é uma série infanto-juvenil que eu tinha aqui na minha estante até pouco tempo atrás, mas eu já troquei os livros que eu tinha no sebo, que no caso é Pegasus. E assim, era um estilo bem parecido com Percy Jackson, tá? E era um livro bacana, eu gostei quando eu li, mas eu li ele quando eu tinha os meus 12, 13 anos. E muitos anos depois, numa feira de livros, eu encontrei uma continuação, comprei, e quando eu fui ler, eu não consegui passar das primeiras páginas, porque eu já achei muito infantil. Então, assim, eu acho que era uma série que tinha tudo para dar certo, mas eu acabei perdendo a época certa de ler ela, sabe? Então, enfim, isso acontece muito na vida da gente, né? Com livros, séries, filmes, parece que tem um período certo na nossa vida para a gente consumir certos tipos de coisa, e estando fora desse período, você não consegue aproveitar direito, e assim, foi um livro que foi muito bacana quando eu li, mas me forçando a ler a continuação depois, não foi tão bacana assim. Esse outro aqui, eu não sei se é fantasia, acho que não é, acho que é só um livro, é o tipo de livro que eu não sei categorizar muito bem, mas é O Príncipe Cativo. Talvez alguns de vocês conheçam. É um livro muito estranho, não sei explicar direito a história porque eu não me lembro direito, mas assim, é como se fosse Roma e Grécia antiga, sabe? Aí a gente tem um príncipe lá e de dois reinos que estão em guerra, ele acaba sendo capturado, feito prisioneiro e acaba virando escravo. E aí, enfim, eu não lembro do desenrolar dessa história. É uma trilogia, e, enfim, eu sei que é um romance gay, tá? Mas nesse primeiro livro não teve muito de romance. Talvez algumas coisas gays, mas nada de romance. E, assim, é isso. Talvez eu tinha um pouco de interesse na continuação na época, mas o mesmo problema com as outras séries. Tinha o primeiro livro no Kindle Unlimited, mas não tinha continuação e eu não tinha dinheiro para comprar. Triste realidade do pobre brasileiro. E também hoje em dia não adianta mais, passou da fase. É o tipo de livro que não me interessa, não passa nem próximo do meu radar. E assim, se você ainda gosta desses livros, nada contra. Eu gostei quando eu li, mas hoje em dia eu tô numa fase diferente, então nem pense em ir atrás. Esse outro aqui, cara, foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. Acho que foi o terceiro livro que eu li, tá? Pelo menos que a minha mãe comprou pra mim e que tava aí na minha estante, né? Porque eu acho que quando eu tava na terceira série por aí, eu já li alguns livros ou alguns contos, pelo menos, na escola, mas enfim. É, Ladrão de Almas, o título era daqueles que brilhava e ele já tá meio apagadinho aqui, né? Não dá nem pra vocês lerem, mas enfim. Eu acho essa capa bonita, muitos de vocês vão achar brega, mas eu acho essa capa bonita. É uma história também estranha, eles são, tipo, imortais, e não são vampiros nem nada, só são imortais, e, enfim, aí é essa fantasia. Tem muita coisa que rola aqui. E eu lembro que isso aqui me marcou muito quando eu li, assim, porque a protagonista aqui, ela tem uma desilusão amorosa terrível. E eu lembro que aqui no final desse livro eu chorei mais de soluçar, assim, parecia que quem tava tendo o coração quebrado era eu, e não ela. E, enfim, aí é isso. Li esse livro, inclusive, depois eu até voltei e tinha marcado aqui a página que me fez chorar, mas não tá mais aqui a marcação. E, enfim, até que tá fora da estante, de repente eu releia aquela parte, porque sempre que eu voltava pra reler, e sim, eu voltava pra reler, de meses em meses eu continuava chorando naquela parte, mas enfim. Foi um livro ok, não era pra minha faixa etária, tá? E, porém, não comprei a continuação, não adquiri, tá aqui na minha estante, e é isso. Agora, um livro que eu ouvi em audiobook, que foi uma experiência terrível,
e que eu não recomendo pra ninguém, e que não é pra faixa etária de ninguém, é um livro hot, tá? E foi numa promoção que eu acho que eu baixei um aplicativo e eu ganhei alguns audiobooks de graça pra eu ler, só que eu não podia escolher os audiobooks. Vieram assim, sabe? Foi aí que eu ouvi Como as Democracias Morrem e outros audiobooks. E esse aqui era um deles, que era International Guy. E assim, que eu saiba, é uma série, como se fosse aquela menina do calendário. E assim, é uma série de livros hot, ainda bem que são curtos. Eu ouvi até o final, enquanto eu limpava essa estante. Mas assim, não aconselho para ninguém, não indico para ninguém. Foi uma experiência bizarra ficar ouvindo aquelas cenas hot. Não, 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 não. Não façam isso com vocês mesmos. O livro é ruim, tá? É ruim. Mesmo tirando essas partes. O livro, ele é ruim, é sem conteúdo, é por isso que ele é curto, sabe? Enfim, aqui está a minha nota de repúdio e de ódio a esse livro e a pessoa que teve a ideia de fazer esse audiobook. Ah, Gabi, acessibilidade, sim, tudo bem, eu entendo, mas assim, meus ouvidos não mereciam ter passado por aquilo. Essa outra série aqui é uma que eu gostei muito do primeiro livro, entrou na minha lista de favoritos do ano, e assim, olha o tanto de marcação que tem aqui, que no caso é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Olha o tanto de marcação. E sim, eu gosto dos livros da Colleen Hoover. Tem alguns anos que eu não leio ela. Não sei se eu parar pra ler agora eu vou gostar, como eu gostava na época. Mas assim, me julguem o quanto quiserem. Porém, entretenimento e muito bom. Foi um livro que me ajudou bastante a conseguir ter um pouco mais de empatia por ah, pessoas que sofrem violência doméstica. Eu sei que é um pouco complicado falar assim, mas às vezes a gente acaba tendo o pensamento um pouco simplista de, pô, larga o cara, né? E aqui esse livro ele te faz, ou pelo menos me fez, assim, enxergar também um outro lado. Então eu gostei muito dessa história, que sim, se trata de violência doméstica. E aí eu fui lá e comprei a continuação, que é assim que começa. Capinha bonita, né? Tudo pra continuar. Pra ser bom, né? E, enfim. Só que eu comecei aqui, ó, tá até marcado aqui ainda. Parei na página 42. E assim, isso foi me forçando muito. Eu acho que é porque, por mais que tenha sido tipo um ano depois que eu tentei ler essa continuação, a gente sai de um livro super pesado. Daí a gente vem pra um livro que eles estão meio que agindo como se fossem adolescentes aqui nesse início. Tipo, ai, será que a gente se fala, se não se fala, não sei o quê. Não é com a mesma pessoa, tá, gente? É uma outra situação aqui, tá? Mas enfim. E aí, sabe? E umas coisas que estavam me estressando. Conforme eu ia falando aqui, eu fiquei pensando, pô, isso aqui pode ser um spoiler pra quem não leu o primeiro livro, né? Mas assim, nada. Não é nada demais, tá? Isso aqui que eu falei. Não fique com isso aqui na sua cabeça. Mas enfim, tava me estressando e eu não tava conseguindo pegar assim a química dos personagens igual tava tendo no primeiro livro. E assim, aí eu larguei. E daí eu fiquei assim, um dia eu vou voltar pra continuar. Mas assim, eu não vou não, tá? Não vou. É, acho que esse livro nunca foi pra mim, tá? Em nenhuma fase, não, nunca foi pra mim. E pra encerrar essa lista, eu vou falar de Heartstopper, que eu tenho os dois primeiros livros dessa série aqui na minha estante, só que estão muito lá no alto, porque eu sou uma pessoa baixinha. E eu não vou alcançar sem uma cadeira, então fica aqui com a imagem desses livros, tá? E assim, achei fraco. É por isso que eu não vou continuar, tá? Mesmo na época que eu ainda consumia e gostava muito desse tipo de mídia, desse tipo de conteúdo, romancezinho, adolescente e LGBT, que eu sempre gostei muito. Cara, as pessoas venderam isso aqui como sendo uau! E pra mim, que sou uma fujoshi velha, que cresci assistindo Junjo Romântica e lendo mangás e yaoi, que é LGBT, caso você não saiba, né? Ah, e lendo livros, vários livros, assim, tu chegar e me vender isso daqui e falar, tipo assim, como se fosse, grandes coisas, foi, assim, achei fraco, tá? Não é nem falando mal da história, do livro, da autora, é fraco, não foi pra mim, talvez se eu fosse mais jovem, menos experienciada nesse tema, mas assim, eu até comprei o segundo, tentando me forçar a gostar também, como muitas vezes fazia, e não vou mentir que às vezes eu percebo que eu ainda faço, dessa vez agora mais com clássicos, né? Então, clássicos muito conceituados, ou livros que todo mundo gosta, eu vou lá e começo a ler e eu não curto muito, eu fico assim, eu devo ter lido errado, isso aqui não tá certo,
E, enfim, isso inclusive tá acontecendo comigo nesse exato momento, mas mais pra frente a gente vai conversar mais, né, sobre esse livro que eu estou lendo agora, quando eu terminar ele. Mas enfim, Heartstopper é o tipo de série ok, pra jovens, adolescentes, ou pra qualquer faixa etária, mas assim, não foi pra mim, eu achei fraco. Eu tenho uma pilha de mangás aqui, yaoi, LGBT, e vários deles dão assim dão um pau, dão um banho em Heartstopper, tá? Com um volume só. Aqui eu estou advocando pela New Pop Pride e pelos mangás yaoi. E é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo se você já abandonou alguma série, se você é do tipo que abandona livro. Eu abandono, tá? Tenho um pouco de dó, mas muito pouco. Abandono assim, sabe? Não tenho saco para ficar perdendo tempo com um livro chato. Então, enfim, comenta aí embaixo se você é como eu, desapegada, ou se você segue com a leitura até o final. E, enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aí embaixo. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Não estão saindo vídeos com tanta frequência, mas assim, é o que tem. Tchau, tchau!